Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham nas nossas lives. É sempre uma alegria, uma honra nós estarmos aqui e podermos sempre, na medida do possível, né? Possível pela nossa limitação, mas podermos sempre levarmos a todos vocês palavras de ordem, palavras de fé, palavras de esperança, que Jesus deixou a todos nós, que estão escritas no seu Evangelho e que estão, digamos assim, amparadas, né, através da literatura da doutrina espírita. Doutrina espírita que foram os espíritos que trouxeram, né? Não foi um homem. Allan Kardec, homem, ele só codificou. Agora, o processo como um todo, ele decorreu sem vontade humana, né? Foi uma situação muito bonita, nós poderíamos assim dizer, à base de uns 170, 180 anos atrás, pela necessidade que existia na humanidade de sairmos da infância espiritual e adentrarmos a nossa maturidade espiritual. Por isso que esses livros estão aí. E aquilo que a gente traz é exatamente esses caminhos libertadores, né? Que são as palavras de Jesus, que é o seu evangelho, que é a doutrina, e que muitas vezes a gente não compreende, mas a porta é estreita, sim, mas o caminho é libertador, né? Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. O nosso objetivo é o aprendizado. Não tem como a gente fugir disso. A gente pode até achar que não quer, ou não precisa, ou não existe o que aprender. E a gente chega nesse ponto de ego tão fortalecido que a gente não tem nada para aprender mais nessa vida. Isso aí já vai para fanatismo. É uma loucura, uma falta. Porque bem isso, toda a questão, inclusive o aprendizado, para ser assimilado, ele precisa de uma predisposição da gente, né? A gente tem que estar aberto ao novo, aquilo que é diferente. E o diferente é muito importante, porque a gente passa muito tempo da vida marcando passo no mesmo lugar. A minha verdade é a única, a minha verdade é a única que é verdadeira, ou é a única que tem sentido, o resto não é. E a gente perde um tempo. É por isso que a gente diz, alguns dizem, né, que a gente tem uma boca e dois ouvidos, que é para a gente escutar mais, a gente tem que estar mais antenado com o que está acontecendo e usar o poder de observação, tentar entender, tá, mas por que tal coisa está acontecendo dessa forma? Né? A gente tem muita facilidade para ver o que está fora, não o que está dentro. Então, é um poder de observação para se questionar e trazer os nossos conceitos à tona, confrontá-los para ver se aquilo que eu imagino, se eu acredito que é verdade, realmente se sustenta perante essas observações, ou se existe alguma coisa, algumas lacunas nesses meus conceitos que deixam espaço para que eu vá atrás, implemente, complemente e aumente, ficando na mesma rima. Nós vimos falando antes de entrar no ar, né, do cuidado com o jardim, né? Que se aquele cara que cuida do jardim, ele não tem uma mão firme, com o tempo aquilo é dominado, né? Dominado por ervas que não atendem, né, aquilo que nós gostaríamos de ter no nosso jardim. E a questão particular nossa é a mesma coisa, né? Se tu não tem a mão firme, né? Ou seja, se tu não te impõe essas questões, né, do aprendizado, de uma leitura, de trazermos valores novos, o que acontece, né? Até por natureza nossa, que nós nos acomodamos muito fácil, né? Até por natureza. E às vezes até por aquilo que Jesus diz, enquanto os homens dormiam,
vai acontecer o quê? Nós vamos ficar naqueles valores antigos, não errados, né? Mas valores, digamos assim, onde que os dias de Alguns hoje... são ultrapassados, né? Exato, são ultrapassados. Não cabe mais hoje. Não cabe mais. Então, e hoje é preciso mais, né? Uhum. Aí o cara dizia, para mim outro dia, né? As energias. Eu digo, as energias, elas são aquilo que elas são. Aí tu que tem que te posicionar perante as energias. Então, se tu está sentindo todas essas energias, que tipo de energia tu está movimentando para fazer frente a essas energias que tu está sentindo? E uma coisa é certa, né? A gente não sente energia boa, só sente coisa ruim, né? Quando é dos outros. Sim. Né? Então, se faz necessário, né? Aquilo que a gente sempre diz, tu não precisa largar da igreja, largar daquilo que tu vem fazendo pelo fato de ler um livro espírita, né? Tu não precisa deixar de ser quem tu é pelo fato de tu te aprofundar um pouquinho nas palavras de Jesus. Não, eu acho que são momentos, como nós já falamos infinitas vezes, né? Que o iníquo continue, quer dizer, aquele que está cego vai continuar cego. Agora, aquele que enxerga, ele tem que mostrar, não aquilo que ele enxerga, mas ele tem que mostrar as atitudes que ele está tendo perante aquilo que ele enxerga, que é bem diferente, né? É. Então, essa necessidade, ela existe, e muitas vezes eu digo, e repito, e afirmo para todos, evangelho é para os fortes, os que querem viver, os que metem a mão na massa. Agora, o conhecimento do evangelho, saber, né? A gente às vezes sabe, tem um pessoal, nós também, em tal lugar tem tal coisa e tal. Beleza, mas se tu não pratica... Não existe. Não existe. Ontem eu estava lendo na questão do existir um texto de Emmanuel que falava sobre existir e viver. E é interessante, né? Porque parecem sinônimos. Existir, Tá aí. isso aqui existe. Tudo que a gente está vendo aqui existe, porque foi criado, tá aí. Mas viver É botar em prática. é colocar, é ação, é o movimento, e viver É tu ser dentro instrumento daquilo que existe. da coisa forte. Exato. Tu viver, ou, né, vamos colocar para nós, tentar viver o evangelho, é calor, é vida, é energia, como o cara Sim. diz, é potência, porque a gente fala muito das coisas que vêm de fora e que nos afetam, mas nós estamos afetando a todo momento, é um jogo. A questão é o que eu estou permitindo e o que eu estou Emanando. jogando. Então, essa é a questão. E importante é tirar esse Deus externo, né? Tirar esse Deus externo, aquele velhinho que resolve, que faz, que é super poderoso. Não, Deus, né? Ele está dentro de nós e existe a necessidade de construirmos o reino de Deus dentro de nós, pela nossa consciência. Então, a vida é todo um processo criativo, né? Então, aquilo ali existe, mas a partir do momento que tu vive aquilo que tu aprendeu, tu está criando uma nova realidade. Como também, se tu não faz nada, tu está criando uma realidade. Como também, se tu faz o que está contrário à lei, porque existe uma lei bem determinada, né? E todo mundo sabe. E todo mundo sabe. Se tu faz o contrário, tu está usando um poder criativo para fazer uma coisa, entre aspas, errada. E como tal, tu é responsável por tudo aquilo que tu planta. Porque mais dia, menos dia tu vai colher. Só que a gente não quer saber como é que isso tudo funciona, né? Como é que tu vai colher toda essa semeadura aí, né? A gente é imediatista, né? Porque a gente faz as coisas erradas, e todos fazemos, e o resultado às vezes não aparece imediatamente. Então a gente acha, passei. Não vai dar nada. Não deu, eu posso continuar. Só que depois, ali adiante, vem um negócio e a gente não consegue fazer a relação das coisas. Mas isso aqui é o plantio que eu fiz ali atrás, ali, que agora nasceu esse negócio aqui que eu tenho que colher. Que nem aquele cara que tu leu lá outro dia, o Epicuro, né? Aham. 2.500 anos atrás, ele já pensava, qual é a causa dos males? Da onde veio?
De onde vêm os males? Se Deus é Pai, bom e justo, Se ele não tudo pode, por que que ele não pode? Por que que, por que que não faz? Não, mas ele não é a causa dos males. Sim, não é ali a origem, né? Então qual é a origem dos males? O meu vizinho? Deus não poderia permitir que ele tivesse toda essa força contra mim, né? Já começa dentro de casa, né? Por lei, né? Meus pais, aí depois dentro de casa, é a esposa ou o marido, a gente começa a botar culpa Sim, em todo culpa mundo, uns né? nos outros. Já botando culpa sempre. Mas os outros e vai não ampliando. poderiam ter uma força maior do que a minha. E não tem. Claro que não É. tem. Claro que não tem. Mas não poderiam e não tem. Só que às vezes nós, para não tomarmos aquela postura que exige de nós um pulso firme, né, uma atitude firme, que é a prática do evangelho, nós preferimos nos esconder atrás do outro. Né? Culpa do O coitadismo. outro, culpa do sistema, culpa das energias, né? Mas eu Estamos botando culpa até no ET agora. também. Até nisso. Sim. Alguém tem que ser culpado dessas coisas que eu estou fazendo. E Mas não pode ser eu. quando que na realidade tu, né, é a manifestação. Por isso que Jesus fala, né? E está escrito que Deus é Deus de vivos. Por que Deus é Deus de vivos? Porque Deus, ele é o princípio de toda a vida, né? Aí ele diz, Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para Deus. Então, todos vivem para Deus quer dizer vivos e mortos. Então, aquela pessoa que vive para Deus, ela está conectada, ela está viva. Atuante. Aquela pessoa que não faz a vontade de Deus, ela está morta. É. Mesmo encarnada ou desencarnada. Porque se tu está desencarnado, Tá fazendo peso na morto, terra. né? Se tu está desencarnado, morto, não fazendo as coisas de Deus, tu não te enquadra o sistema. Né? Tu não está dentro de um processo criativo Não tá no fluxo que útil. Né? Útil. Tu está fora. E como tal, as leis vão atuar sobre ti. Né? E tu vai pagar até a última moeda. Essa é a grande Até verdade. aprender, até se... E aí, então, nós, normais, né, humanos normais, a gente prefere ficar naquela coisa cômoda, né? Que tem religiões que são facílimas, né? Uma das religiões mais agradáveis e fáceis que tem é a católica. As outras tu tem que pagar um monte de tributos, um monte de exigências, né? E coisas até assim meias questionáveis. Então, e aí a gente faz o quê? A gente fica nesse lancezinho confortável. Diz, não, tá tudo tranquilo, né? E eles te vendem um céu eterno que tu não sabe. E aí tu acha que vai estar tudo certo. Eu tenho um compromisso mínimo com a minha fé, entre aspas. Então eu acredito que eu estou atuando. Mas eu não tô. É que nós somos terríveis. Né? A gente é acomodado e... Não, e terríveis, terríveis. muito Porque assim, ó, baixo. aí tu chega pro cara e tu diz, ele é grandão numa outra linha. Aí tu diz pro cara, lê esses livros aqui, estuda um pouquinho do evangelho. Não vou. Tipo assim, tu tem medo que é tanta coisa boa aqui dentro que vai te transformar? Ou tu tem medo que tem tanta coisa do demônio aqui dentro que vai te transformar? É para ver como a gente é. Tem medo. A gente se mantém naquela nossa hipocrisia e não se permite. Não se permite. Né? É o que eu falei antes, a questão da verdade, né? A minha verdade, ela é tão grande, ela me cega tanto que eu não admito nada além daquilo, então, e eu fico estagnado, eu fico paradinho, eu não cresço, eu não evoluo. Mas tudo tem seu tempo, né? Isso tudo caminha. porque tu te autoalimenta com a tua própria verdade, né? Tu cria um sistema fechado. Uhum. Né? Tu cria um sistema fechado e enquanto tu está dentro desse sistema fechado, tu está numa situação relativamente cômoda. Né? É que nem aquela história, eu já falei aqui N vezes, né? Um cara muito inteligente. Aí eu dei para ele o livro dos Espíritos, ele deve ter feito uma leitura dinâmica, né? Na segunda-feira ele me devolveu, ele disse, eu não quero isso aqui para mim. Eu disse, pô, o que deu? Está tudo errado? Ele disse, não, que eu prefiro viver da minha maneira
do que saber desse tipo de coisa e ter que deixar de ser daquilo que eu sou. Que daí a consciência começa a Porque atuar. tu não pode mais fazer coisas de criança, alegando que tu é uma criança. Porque a quem muito tem, não, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Porque quem vai te cobrar? É a tua consciência. Então, nós somos tão inteligentes e nós estamos tão confortáveis na nossa posição que a gente não quer saber de nada. Entendeu? Não quero saber de nada. Por quê? Porque isso me basta. Só que tu não questiona amanhã, A né? gente não quer produzir prova contra nós mesmos. A gente não quer saber de amanhã. A gente não quer saber, né, como é que vai ser depois. Hoje eu estou tranquilo, porque eu domino bem esse sistema, né? Estou tranquilo porque eu tenho uma certa saúde, eu tenho uma certa estrutura material, eu tenho uma certa estrutura mental, assim, né? Estou estruturado. Então isso me dá uma segurança. Tá, mas e quando isso tudo, por lei, né, por tempo, acabar, o que vai te dar segurança? Consulta a tua consciência para ver o que vai te dar segurança. Se tu perder a tua saúde, se tu perder o teu dinheiro, se tu perder todas aquelas coisas que estão ali ao teu redor, o que vai te dar, né, paz de espírito? O que vai te dar segurança que tu vai estar bem sem todas essas coisas que hoje elas te dizem que tu está bem? E são todas coisas fáceis de serem perdidas. Sim, a qualquer momento. Porque às vezes tu acorda Só de que a manhã... gente nunca acha que é com nós, né? Não, e é injustiça, né? Se acontecer, alguém vai bater nos teus ombros, só que vão bater durante um mês. Depois te largam. Sim. Aí depois tu vai ter que começar a caminhar sozinho. Aí tu vai ver. Mas, Por isso que nós somos crianças, né? E precisamos ainda da bênção e da luz do Evangelho. Aí tu quebra hoje? Então vamos pedir na inspiração. introdução não, né? Vamos abrir mais para dentro. Nem tão no início, nem tão no fim. Isso. Por isso que é sempre bom, a gente sempre recomenda fazer uma oraçãozinha de abertura, né? Pedindo a inspiração, pedindo a experiência, né, da espiritualidade para que nos assistam, pedindo para que aquele texto, né, que foi aberto, seja ele, né, útil a esse momento em que nós, numa situação pequena e humilde, clamamos por luz. Clamamos por luz. Esse aí é lindo. Eu acho que deve ser a inteligência artificial que fica buscando os textos de acordo com aquilo que a gente estava falando. Porque a parábola do semeador, que é onde a gente abriu, tem muito do que se falava antes da Sim, questão, né? do jardim, assim vai, né? Dos degraus, né, de entendimento e de fazer mesmo, né? Vamos ver o que ele diz então. É o capítulo 17, Sede perfeitos, parábola do semeador. Se não me engano, é a única parábola que Jesus explica. É uma das únicas que ele explica total. Porque ele não só conta, mas depois ele... Depois ele explica. E é muito interessante porque ele mostra essa visão ampla e profunda da questão espiritual que está inserida nas parábolas. E que nas outras a gente não entende. A gente não entende. Não relaciona, né? Não relaciona, não consegue fazer conexões com espiritualidade, porque a nível de espiritualidade nós estamos ainda no tempo do céu e do inferno. Então, vivemos numa ilusão. Que são coisas assim limitadas, né? E não uma coisa dinâmica do lado de lá. E Jesus fala de um dinamismo, de uma vida pulsante, de uma coisa dinâmica, uma coisa que vibra, que pulsa, tanto no bem como no mal, né? Onde tudo se correlaciona. Vamos lá. Para quem não tem o Evangelho Espírita, está no Evangelho, a Bíblia, né? O capítulo 13 de São Mateus, versículo de 1 a 9. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava,
Uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa é a parábola. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, na parábola, ele está contando uma história de um cara que saiu para semear, né? E pelo caminho, ela é lúdica, né? Ela traz figuras para que a gente aprenda. E aí no caminho, essas sementes elas foram caindo ao longo do caminho. Umas caíram na terra aberta, aí veio nos passarinhos e prontamente comeram. Tem umas até que os passarinhos vão atrás, sabendo que os caras estão plantando, Sim. e come. Cavoca e come. Mas tudo Desenterra. certo. Né? Aí as outras, as segundas, caíram Entre as pedras. entre as pedras, verdade. Caíram entre as pedras. E como, né, ali entre as pedras a terra não é profunda, elas criaram um pouquinho de raízes e como a terra não é funda, o que, que aconteceu? Elas secaram, porque elas não foram fundo, né? Outras, então, caíram no meio dos espinheiros. E aí elas cresceram juntos, mas aquilo que nós falávamos antes, né? Os espinheiros sufocaram elas. Mais forte. Né? E aí elas não frutificaram. Outras então, caíram na terra fértil. Uma terra limpa, trabalhada. E frutificaram. E olha o interessante. Umas 30 por um, umas 50 por um e umas 100 por um. Ou seja, cada uma delas produziu segundo a sua capacidade, né? E aí essa é a história de Jesus, o que ele conta. E aí depois, eu não sei se aqui... Sim. ele explica. Já tem aqui em seguida. É verdade, ele tem a explicação dele. Então vamos agora para explicação... Vamos sair do campo agora, vamos para para a explicação de a Jesus. raça humana. Para a raça humana do que significa. O que significa semente, o que significa os tipos de terra, o que significa frutificação e assim por diante, né? Então, ali a gente terminou o São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. E agora a gente continua no São Mateus, só que dos versículos 18 a 23, onde Jesus explica. Ele dá um time, depois ele explica. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e o arrebata. O que não havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Ou seja, tu tem acesso à verdade, mas a verdade não te toca. Ela não te toca. Ela não gruda em ti. Né? Ela não te toca. Tu não tem interesse naquilo. Exato. Simples assim. E aí vem as coisas do dia a dia e some. E nem lembra mais, né? Exato. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Sim. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. É o segundo caso. É aquela pessoa que vai ou na igreja, ou vai na casa espírita e tal, e aí eles te passam, né, essa coisa de um Deus que é pai, que é bom e que é justo, há nenhuma cruz mais pesada que possa carregar, né? Não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Então, a coisa ela tem um fundamento, é uma coisa que te alivia, que te dá uma certa esperança, né? E te dá esperança. Então é esse cara. Só que depois ele vai para casa, né? Ele toca aquela vidinha normal dele. Passa aquela empolgação. Ele vai caindo no normal
e aquela semente, não, a semente não, A planta, porque a né? plantinha, porque É, ela ela já seca. frutificou, ela vai murcha e ela seca. E ela seca. É interessante, né? Sim. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas Ah, em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essas palavras e a tornam infrutíferas. esses somos nós. Esses somos nós. Por que somos nós esse terceiro? Porque nós somos seres conhecedores do mecanismo, né? A gente sabe como é que funciona, só que é aquela velha história. Eu não quero ler esse livro, porque Uhum. senão eu vou ser responsável por isso. Tu entende? Eu quero adaptar para a minha Exato, vida. exatamente. Então, como o evangelho ele exige, né, uma postura, digamos assim, tu prefere não. Então, sufocar é saber que existe, mas não dar vazão. Uhum. Entende? É bem diferente. O teu E, outro lado, ele é mais forte e do ele que... se torna mais forte. Uhum. O outro lado, que é aquela história, bah, não vou dar porque o cara não presta, não vou ajudar porque o cara é um drogado, não vou fazer aquilo porque Ou ficar é, analisando, né, tudo, né? Usando o conhecimento para fazer julgamento, né? Também tem. sim, ou numa dessas, né, tu não faz a caridade, por quê? Porque se tu começa a dar daquilo que tu tem, tu vai ficar sem. Vai me fazer falta. Sim. Bah, eu tive que escutar isso hoje, cara. Né? Respeitando todo mundo e todos. Aí o cara, ele teve a vontade, porque ele imaginava que o cara ia cobrar dele, vamos imaginar, 100, né? E o cara cobrou 25. E ele estava proposto a pagar 50, né? E aí o cara cobrou dele 25. Ele quase pensou em dar 30, né? Que Mas bom. aí ele disse assim, mas eu não faço isso. Eu não dou mais daquilo que é. Mesmo numa negociação assim, que ele imaginava que ia ser 100, Uhum. ou, né, ele pagaria até 50, sem O cara ia problema. cobrar 100, ele estava Sim. negociando metade, Sim, e o cara cobrou um quarto. cobrou um quarto, e aí mas veio a ideia nele, de dar 30. Sim. Mas aí ele sufocou. Veio a Uhum. ideia, ele me falou, que veio a ideia dele dar 30, Da 5 onde vem pilinha. essas ideias, né? É, Coisa mais de dar estranha, 5 assim. pilinha, É. né, a mais. Ele poderia ter dado 50, né, cara? Mas tudo bem. Aí, aí veio a ideia dos 5 pila a mais. Mas ele sufocou ela porque veio o ego dele, veio ele e disse assim. Os espinhos foram mais fortes. Exato. E ele disse assim para ele: não, eu não faço isso. Se ele me pediu 25, é 25 que ele vai ter. foi O o que problema é ele- dele se ele Uhum. pediu ao menos. É por isso que eu digo: São os nós, exemplos do mundo, né? mas nós somos. A gente tá tudo no mesmo É barco. um espetáculo isso aqui. Então, aí é esse cara que sabe das coisas, mas não vive as coisas por quê? Porque permite, né, que o materialismo sufoque a questão espírita e espiritualista. Essa é a verdade. Vamos para o último. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Essa é a explicação que está lá no Evangelho. Aí depois tem a explicação espírita para a gente entrar aqui, que é um pedaço pequeno também. A boa terra é aquela que não tem os impedimentos, né? Não Aquele vem que o atende, né? passarinho, É. ela não é pedregosa, ela não tem, né, as ervas daninhas. Então a boa terra é aquela que está pronta e aquela que frutifica. Minimamente, ao menos. Mas frutifica proporcionalmente a crença, né, ou a força da alma que cada um tem. Uhum. Por isso que lá na parábola dos talentos também Jesus diz, né, cada um segundo suas capacidades. Porque existem almas que vêm para esse planeta, que nem nós falamos, que já sabem tocar piano, né, com 2 anos. E tem outras que nunca vão aprender numa vida. Às vezes vão precisar de mais, né? Uhum. E é verdade. Por mais que queiram, nunca vou. Então, como pode, se vieram todos num ponto zero de origem iguais, serem tão diferentes? Então, esse ponto zero de origem iguais não existe. Que é aí que às vezes a gente se perde, compraz, né? Se É. perde. Então, uma 30 por 1,
outra 50 por 1, outra 100 por 1. Mas eu acho assim, ó, que é muito interessante nós aprender isso, como é que funciona isso. Como é que funciona essa questão da semente, da terra, da vida e da força. Tipo assim, tu tem um pedacinho, um vasinho bem pequeno de terra, certo? Tu tem um vasinho bem pequeno de terra. Aí tu vai plantar uma semente que tu conhece. Se tu planta uma semente boa, ela vai tirar dessa terra a força para trazer para ti, né? Ela vai frutificar coisas boas. Ou uma flor, ou uma fruta, enfim, aquilo que tu te propôs. Se tu tem um pedacinho de terra pequenininho, o mesmo, e se tu planta ali, né, um espinho, o que ele vai, né, gerar? Um espinheiro. Ele vai te dar alguma coisa de boa? Não. Mas tu ocupou aquela terra para um fim que não é útil. E a terra, que é a vida, e nós que somos os semeadores, temos que plantar a boa semente para colhermos os bons frutos. Por quê? Porque tu tem um pedaço de terra, que é a tua vida. E que se tu não usa esse pedaço de terra com maturidade, plantando só coisas boas, e tu, de uma forma infantil, como uma criança, planta coisas erradas, que são pensamentos, atitudes e palavras fora do princípio da lei, vai nascer tudo aquilo que tu plantou. Porque quando tu plantou, não é mais teu. Quando tu planta, vai acontecer um fenômeno que não é mais tu que domina. Uhum. É a própria natureza. E aquilo vai frutificar. É da lei, né? É da lei. Ela responde àquilo que tu faz. Por isso que Jesus diz, tu só colhe figo de figueiro. Tu só colhe, né, pêssego de pessegueiro. Tu não colhe frutos bons de árvores más. Cada árvore produz os seus frutos. Uhum. Então, quer dizer, por que ele diz isso? Porque a partir do momento, enquanto os homens dormiam, tu semeia no teu campo, que é a oportunidade da vida que tu tem, só coisa ruim. Mas tu acha que não vai dar nada. Mas tu está semeando. E aquilo lá está trabalhando. Está trabalhando, e está trabalhando, e tu vai colher até a última moeda. Aí tu vai dizer, não, mas só foi espinheiro. Aí os caras vão dizer, mas olha o que tu semeou. E a gente não entende percebe, né? É. como isso funciona. E Jesus nos ensina exatamente isso. De forma bem clara. De como funciona a vida. Uhum. E de uma forma até, digamos assim, racional, do porquê que tu deve fazer o bem. De porquê que tu deve rezar para aquele que te calunia. Por que tu deve fazer o bem para aquele que te faz o mal? Porque ele está fazendo aquilo que ele pode e aquilo que ele sabe. Agora, tu, mesmo num tempo adverso, que é aquela situação que está contra ti, tu tem que fazer, né, firme, semear a boa semente sempre, mesmo que num primeiro momento ela não frutifique. Uhum. Que demora, às vezes, né? Obviamente. A preparação toda é Sim, um processo. a terra para tapar. É. O tempo de germinação. E existe até, eu não sei quem conta, se é um espírito, se é Jesus ou é quem, ele conta uma história, né, que ilustra isso tudo, que tipo assim, Deus te dá um campo, né, um campo bonito ali, e tu fica o dia inteiro dormindo, não faz nada, não vai lá, né, porque tu tem um pouco para comer. Aí passa um bom tempo, aí acaba aquilo que tu tinha que comer, tu não tem mais o que comer, tu vai lá no teu campo, a terra está toda dura, né? A macega já, né? Grossa, a mais alta do que tu, e aí tu vai reclamar com Deus que ele não te deu, né, uma coisa boa? Uhum. Ele te deu, mas era tu que tinha que cuidar. Era tu que tinha que arejar a terra, virar ela, né? Eu me lembro que quando nós éramos antigos, né, que a gente trabalhava muito na terra, a terra ela tem que ser virada, né? Ela tem que ser adubada, sulcada. ela tem que ser trabalhada, Uhum. ela tem que ser manejada. É. É o manejo das culturas que eles dizem, né? Então quer dizer, Até nos vasinhos tem que fazer isso. exatamente. Imagina num campo. Tu tem que alimentar a planta, Uhum. porque se acabou a energia ela não produz, né? Mas digamos. Então, aí
Tu não cuidou do campo, tu não foi lá, tu não semeou a boa semente, né? Tu deixou a semente lá parada e ela apodreceu, aí é a culpa do patrão? Vê que Jesus, né, em vários momentos das curas que ele fazia, ele não perguntava nada para a pessoa, ele fazia, mas ele orientava depois. Vá e não tornes a pecar para que nada de pior te aconteça. Significa que aquele problema que ela estava passando, Resultado da gerado dela. semeadura dela, Foi ela que gerou isso. ele deu uma, Uhum. deu uma, Então, deu uma ajudada, deu uma podada naquele lance, né? Agora, se tu não muda cultiva direitinho. naquele senão cavalo, que o cavalo é quando tu o tronco, poda, né? é, Naquele cavalo que às vezes os cavalos, os agrestes, né? Eles têm uma força que tá louco. Então, tu enxerta num cavalo, não é agreste a palavra, às vezes não vem tudo também, mas enfim. mais. É, Ele tem toda a força ali. né? ele tem uma força que tá louco. E tu bota um enxerto bom, tu vai ter uma planta viçosa e boa. Então Jesus ele deu uma podada geral, diz, não temos mais problema. Agora, é imprescindível que tu mude. Eu limpei, agora tu vai, né? Agora É imprescindível que tu mude. Por quê? Porque se tu não muda, né, tu continua produzindo os mesmos níveis de energia e tu vai chegar no mesmo ponto de desequilíbrio, resultado do teu desequilíbrio interno, que é tudo matemática. Né? É uma soma, né? Mensã, Corpo são. Pronto. né? E não foi Jesus que disse isso, né? Isso não. Mas, para ver como... Eu não sei, eu não me lembro. Não, isso tá lá no... Não, aquela é outra. Benção, não sei. Não me lembro de onde Mas que é veio. muito antiga. É muito antiga. E aí depois ele diz o que ali? Vamos pegar a última partezinha do texto, que é a parte espírita, né? Que a parte espírita é explicada. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não estão senão na letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão o objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Então são todos questionamentos, né? Cada frase é um questionamento. Será que? Sim. Para a gente se dar conta. Sim, porque a semente ela está caindo constantemente. Né? Deus é um Deus de fartura, né? Não de faltar. É um Deus de abundância, um Deus de justiça e de bondade. Então, quer dizer, ele semeia, né? Então, o que não acontece é nós acatarmos, né, a semente e frutificarmos através das nossas posturas, frutificarmos através, né, do nosso posicionamento. E por isso que ele pega pesado nos últimos, né, que são aqueles que mais conhecem, né, o poder criativo do mecanismo. Né? Então, ele diz, aqueles espíritos que vão só atrás dos fenômenos, aqueles outros espíritos que só vão para tentar que os espíritos resolvam o problema deles. Né? Então, isso aí verdadeiramente vai trazer problemas futuros. Né? Por quê? Porque tu não está frutificando, tu está sufocando uma coisa que seria libertadora, uma coisa que seria, digamos assim, agradável. E em compensação, depois dessas parábolas, existem o texto, esse aqui do dever, por exemplo, né, que é a instrução dos espíritos. Né? Ele fala do dever. Então,
tipo assim, quem é que tu é, onde é que tu tá e o que que tu tá pensando, né? E o Emmanuel, de novo, né, ele diz que não existe direitos sem deveres. O dever vem antes para gerar o direito. Então, a gente muitas vezes quer só Como é que é receber mesmo? o O dever vem antes do direito. do Para te direito? ter direito sobre Onde é alguma que tu coisa. leu isso aí? Foi o tal do Emmanuel que Mas falou, né? mano, esse cara aí tá ultrapassado. Eu quero saber dos meus direitos, cara. Eu Que quero, eu deveres, quero o isso quê? aqui, né? E o dever, primeiro, tu tem que palmilhar o caminho, tu tem que Pior criar. que antes os deveres para depois os direitos. Porque, Na matemática sutil da vida. e no nosso dia a Agora, dia. nessa matemática. Não, no nosso dia a dia É que a até. gente tenta deturpar, Exato. mas não consegue. Exato, mas na matemática verdadeira é isso. Agora, na nossa matemática, eu quero meus A gente direitos. tenta- Depois vamos ver Sim. se eu vou. Não, eu não tenho dever nenhum, né? Se eu vou Porque cumprir. todo mundo tem que fazer por mim. Vamos ver se E a eu vou. gente vê que não dá certo. Por isso que a gente sempre coloca. A gente sempre coloca e está lá no livro dos médiuns, né? Que se tu te faz três perguntas, se tu acredita em Deus, se tu acredita que tu é eterno, e se tu acredita que tu, pela tua eternidade, tu vai dar continuidade, né, num processo reencarnatório, se para uma dessas três perguntas tu disser que não, Fecha o livro. fecha os livros, continua indo na igreja, faz o que tu quiser, esquece isso aí, não Deixa que a inventa. vida vai te trazer outras formas de entender. Vai te trazer de outras maneiras tu entender. Vai sofrer, mas vai entender de outras maneiras. Então, quer dizer, é imprescindível, né? Que se tu quer aprender, tem que entender que existe uma lei, que existe uma ordem. Tá, mas se existe uma lei e uma ordem, será que os espíritos vão cuidar do campo? Né? Os espíritos vão virar a terra? Até hoje eu não vi nenhum espírito agindo num plano material. Erguendo uma pá. Exato. Então quem tem que fazer isso somos nós. E nós queremos todas as benesses e não queremos saber do trabalho. Queremos colher figos e não plantar figueiros, né? E nem cuidar dos próprios figueiros, porque tem que cuidar que tá louco. E a vida aqui no ambiente físico, que a gente fala muito da questão espiritual, a vida no ambiente físico, ela obedece essas regras. Desde que a gente é pequeno, a gente está passando por isso. Se nós não fizermos, o resultado não vai ser aquele que a gente gostaria que fosse. Vai ser outro. Então, às vezes fazendo, porque a gente faz também Sim. e faz de forma errada ou equivocada ou mal feito, o resultado já não é bom. Mas é tudo para a gente se dar conta. Eu tenho que melhorar a minha atuação sobre aquilo. E aí eu vi, para ti eu já passei isso aí, eu acho. E não sei se falei alguma coisa aqui para os nossos ouvintes e tal. É de um vídeo, né, de um menino tem 21, 22 anos, que ele dizia assim: eu não pedi para vir nesse mundo, quem me trouxe nesse mundo foram vocês, que eram os pais deles, e vocês têm a obrigação de dar tudo aquilo que eu gosto. Tá, mas como é que tu sabe aquilo que tu gosta? Se sou eu o pai dele, nem polenta ele vai ter todos os dias com 21 anos. Tu entendeu? Se ele quer que vai plantar, que vai fazer o lance dele. Não, mas ele queria todos os direitos dele. Deveres ele não tinha nenhum. Por quê? Porque ele foi Não pediu vítima. para nascer. Ele não pediu para nascer. Ele foi vítima. Mal sabe ele que ele pediu, né? Sim, também. Pediu e pediu muito. Sim. Não, é para nós ter uma ideia, né? Nós temos uma ideia de como às vezes a gente organiza as coisas aos nossos interesses, né? Aos nossos interesses. O velho comodismo, né? Porque daí eu não preciso fazer nada, todo mundo está fazendo por mim. Mas é um engano tão grande porque eles estão fazendo só por fora. Sim. A parte interna, que é o essencial, não está sendo feita. E aí eu continuo sendo esse atrofiado social. E o pior que essa alma evoluidíssima que é esse rapaz, se tu tirar dele a polenta, ele vai morrer de fome, porque nem o processo simples de buscar a sua alimentação ele não consegue. Não né? sabe nem onde é que fica a geladeira, porque lá a porta abre. Mais ou menos, mais ou menos. Nós estamos ilustrando, né? Sim, mas enfim, é por aí. Lê um pouquinho aqui do dever, eu acho que a gente tem mais. Não, já fomos. Já foi.
Só a primeira parte aí. É só a primeira parte dela. Primeira frase né? que O é dever é a obrigação Ó. moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, que se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Então, o dever moral é o primeiro, né? Tá, mas aí eu vou Porque te daí as pedir. profissões seguem. Eu me né? lembro que quando eu comecei a estudar, né? Se tinha uma palavra que me incomodava, é essa aí. O dever, A moral. a moral. O que é a moral? O que é essa... Que tanto se fala, né? Ou imoral, ou não tem moral. O que é a moral? É o discernimento do Bem e do mal. e do mal, é. E que todo mundo sabe. E que parte de dentro de ti. Uhum. Como diz, nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos Então, mais elevados. a moralidade é o discernimento, é tu separar aquilo que é bom daquilo que é certo, ruim. Isso é certo, isso é errado, Então, não devo. mas olha o que ele diz, ó. O dever é obrigação moral, Uhum. te é imposto. E o que é imposto para ti? A prática do bem. Exato. Só que deixamos para a próxima, então. Tá na sequência do capítulo, para quem quiser Exato, para quem quiser acompanhar. ler, né? E todos esses que às vezes também nos acompanham. Até para questionar, hein? Exato, quiserem fazer perguntas, dúvidas, questionamentos. Até eu ia mencionar, num minuto é rápido, não, mas deixe para um outro dia. Estamos com a nossa casa aberta, existem oportunidades mil, né? Para aqueles que têm o braço forte e que querem verdadeiramente estarem juntos, né, nessa grande jornada que é a consciência de Deus, nosso Pai, através de um trabalho individual, onde, nas palavras de Jesus, toma a tua cruz e siga-me. Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia. E até sábado que vem. E, de novo, né? Se alguém quiser contribuir com alguma informação, ler o texto e dizer, não entendi ou não concordo, nos mandem as demandas para a gente poder tentar clarear, né? Obrigado por a aí. todos. Até lá.